Então, boa tarde, pessoal. Dando continuidade à ementa de vocês, nós vamos trabalhar com as funções intelectuais do sistema nervoso central, aprendizado e memória. E nessa aula, que vai ser feita na forma de 2 vídeos, nós vamos trabalhar com as bases moleculares e fisiológicas desse processo tão maravilhoso, que é a memória. Eu não poderia deixar de falar de memória sem antes comentar sobre um dos maiores pesquisadores na área de neurociência, que é o professor Ivan Esquerdo, com quem eu tive assim, o prazer de fazer o meu doutorado. Ele foi meu orientador de doutorado. Nós perdemos o professor Ivan Esquerdo o ano passado por complicações do Covid, né? E o professor Ivan Esquerdo, só para vocês terem ideia, esse velhinho simpático aqui que está aparecendo aqui na tela, uma pessoa extremamente humilde, mas assim com queria eu ter 2 neurônios do professor Ivan. Ele, no currículo Lattes dele, ele tem quase 500 artigos publicados na área de memória. Ele se dedicou a vida dele estudando memória. Então, ele é um argentino que foi naturalizado brasileiro e foi professor da URGS e depois da PUC, né, durante muitos anos aqui no Brasil. E ele é autor de vários livros, além dele escrever cientificamente, ele é um autor de vários livros, como esse A Arte de Esquecer, e esse outro livro que eu indico para vocês, que é a Memória, né? De onde todo esse conhecimento que eu vou passar para vocês, eu retirei desse livro, né? O professor Ivan, ele escreve como prefácio, né? Somos o que lembramos e também aquilo que não queremos lembrar. E no livro Memória dele, o prefácio é literalmente: não podemos fazer aquilo que não sabemos, nem comunicar nada que desconheçamos, isto é, né? Nada que não esteja na nossa memória. Então, deixo aqui o meu carinho, né? Minha homenagem ao professor Ivan Esquerdo, e convido vocês a, né, se tiverem curiosidade de ler alguns livros dele, especificamente. O que a gente está falando? Então, a memória é um processo biológico que é encontrado em todo o reino animal, tanto em vertebrados como invertebrados. E o fato de fazer memória, ter memória, independe do tipo de estrutura cerebral que esses animais possuam. Então, não precisa ter um sistema nervoso tão, digamos assim, perfeito como o nosso, né? Porque a gente já detecta traços de memória e comportamentos relacionados à memória desde invertebrados. Só para vocês terem ideia, né? A Drosophila melanogaster, a Plisia e o zebrafish, que é esse peixinho aqui que a gente tem, estou mostrando aqui para vocês. Existem vários artigos científicos estudando a memória nesses animais. Então, a memória ela é um processo biológico universal. Só para vocês terem ideia, né, vamos ver se vai rodar o vídeo certinho. Os animais eles aprendem. Vocês vão perceber que essa moça, ela já foi memorizada pela sequência de exercícios que ela vai fazer. Vai Silva has strong belly muscles. He's training a lot every day for belly. 6, 7, 9, and 10.
we have silence. Aqui a gente também tem um outro vídeo, né? Let's play a game. Nesse caso aqui, esse gatinho, ele usa muito a memória visual. Só para vocês terem ideia, ele vai até 8 copinhos, sempre acertando onde está a sinetinha embaixo dos copinhos. Good boy. Let's try again, huh? E lógico que o reforço aqui que esse animal ele recebe, né? É o entusiasmo aí da dona dele, né? Cada vez que ele acerta aí um copinho. Alright, let's try. Lembra da história do reforço 4. positivo? Okay, 1, 2, Tá? 3, 4. Então é a Okay? fase aí dos adestramentos, né? Ele vai acertar mais uma vez. Oh, you're so smart. Bom, então a memória, o que que ela é, né? Então ela é uma faculdade cognitiva. Sempre quando a gente fala em cognição, vocês ouvem essa palavra cognição, a memória ela tá, né? A aprendizagem, memória ela tá metida, né? Tem esse métier. Então é uma faculdade cognitiva extremamente importante, porque ela forma a base para a aprendizagem da gente. Vocês podem notar aí no dia a dia de vocês como estudantes, né, que vocês precisam muitas vezes memorizar para depois aprender. Né? A aprendizagem ela requer um pouco de memorização. E a memória ela é dividida em várias etapas. O critério aqui que a gente está usando é o tempo entre a aquisição e a evocação, né? Então a memória ela é formada pela aquisição, pela consolidação e pela evocação das informações. Então, na aquisição, o que ela é, né? É isso que a gente está fazendo agora, vocês estão adquirindo uma informação. Então, a informação que vocês estão adquirindo é sobre a memória, né? Conhecimentos fisiológicos relacionados à memória. Aí a gente entra numa segunda parte, que ela é mais, digamos assim, mais demorada, que é a consolidação. Então, toda essa informação que vocês receberam, ela vai ser consolidada, né? Ela vai ficar retida no sistema nervoso central. E ela fica retida, gente, graças ao sono. Então, nós só consolidamos memória quando a gente dorme. Então, nós temos uma etapa do sono, que é o sono REM, onde acontece o processo de consolidação da memória. E, posteriormente, a gente evoca essa memória que foi adquirida e consolidada. Geralmente a gente vê a evocação da memória de vocês ali com relação a um determinado conteúdo durante a prova. Então hoje agora vocês estão adquirindo. Posteriormente, depois que vocês verem esse vídeo e que vocês dormirem, né, vocês vão consolidar todo esse conhecimento, né, todas essas informações que vocês tiveram. E depois vocês vão evocar, eu espero que vocês evoquem muito direitinho no momento que vocês estiverem fazendo. Então, falando um pouquinho da aquisição, olha, é a primeira parte do processo, é a apresentação da tarefa ou informação ao indivíduo. Quando a gente fala em tarefa, eu estou falando tarefa ao animal, né? A informação ao ser humano. É um processo que é automático, toda hora a gente está adquirindo, basta a gente estar consciente. Ela sofre pouca interferência interna e externa do nosso organismo e ela depende muitas vezes da motivação do indivíduo. Então, percebam, né, que vocês só adquirem conhecimento, vocês só adquirem informação quando vocês estão motivados a isso. É muito mais fácil a gente fazer a aquisição de coisas que a gente gosta do que coisas que a gente gosta. A consolidação, então, é a segunda etapa do processo, é a retenção, né, da informação ou tarefa, é uma etapa da memória mais estudada pelos neurocientistas. Ela pode ser modulada por vários fatores fisiológicos e também principalmente emocionais. Ela é afetada por várias doenças neuropsiquiátricas, então a gente vai ver, por exemplo, né, que várias doenças neuropsiquiátricas, a memória, né, a falta de memória, ela é significativa e ela exige um tempo maior para se processar. Lembrem-se, né? A gente só consolida durante o ano. E a evocação?
Então, é a recordação, é a lembrança ou é a recuperação do que foi adquirido e foi consolidado, né? Então, eu só consigo evocar alguma coisa que foi adquirida pelo meu cérebro e que foi consolidado pelo meu cérebro. Então, é uma etapa da memória pouco estudada, se a gente comparar com as outras duas primeiras, né? Principalmente com a consolidação. Ela também pode ser modulada por diversos fatores. E quando ela não se processa, nós temos o que chamamos de amnésia, né? Então, o que é amnésia, né? A amnésia é a falta de evocação dos diferentes memórias. Aqui, só para vocês terem ideia, né? Eu trabalho com memória já há muito tempo. Quando eu fui fazer meu doutorado lá na Universidade do Rio Grande do Sul, nós trabalhávamos com essa caixa aqui automatizada, que é a esquiva inibitória. Então, o que é esse teste da esquiva inibitória? Então, eu tenho uma sessão de treino com o animal. Então, no treino, o animal ele é colocado aqui nesse aparato. E quando ele sai desse aparato, né, dessa plataforma aqui que é de madeira, ele vai explorar o chão, o assoalho desse aparato, ele recebe um pequeno choque na pata de 0,4 miliamperes. E ele sabe, né? Então ele aprende que se ele descer da plataforma, ele recebe o choque. 24 horas depois a gente faz o teste, né, nesse bicho. Então ele foi treinado, ele tem uma sessão de treino e depois ele é testado. Então nesse teste o que a gente faz? A gente coloca o animal na plataforma novamente, né? E daí a gente cronometra a latência de descida desse animal. Então, a diferença entre a latência de descida entre a sessão de treino e teste, a gente chama isso de índice de memória para esse tipo de experimento. Então, olha só, eu posso estudar com a esquiva inibitória. Esse aparato ele foi estudado pelo professor Ivan a vida inteira dele, né? Todos os trabalhos científicos que ele tem foram, pelo menos, relacionados a esse aparato. Então, ele estudou, quando a gente estudava a aquisição, nós fazíamos o tratamento do animal antes da sessão de treino, porque eu quero saber se a substância ela pode estar interferindo no processo de aquisição da memória. Aí treinava o animal e 24 horas depois testava. Agora, quando a gente quer saber o efeito de uma substância sobre a consolidação da memória, então a gente treina primeiro, né? E depois do treino, a gente faz o tratamento. Então, o tratamento é pós-treino. E 24 horas depois o teste. E a evocação, quando eu quero saber se a minha substância ela pode prejudicar a evocação da memória. Então, eu treino o animal, né, faço o tratamento antes do teste. Então, o tratamento é pré-teste. E assim nós passamos lá, né, nós estudamos várias vias de neurotransmissão, relacionados aí ao processo de memória usando esse aparato que é a esquiva inibitória. Bom, falando um pouquinho de amnésias, né, eu falei para vocês que a falta de evocação, ela resulta nas amnésias, então o paciente ele pode ter uma amnésia que a gente chama de anterógrada, que é a perda da memória para eventos que ocorrem posteriormente ao acontecimento da doença, ou seja, né, é a deficiência de informar novas memórias, como ocorre na doença de Alzheimer. Vocês vão ver posteriormente que o paciente de Alzheimer, ele ainda retém, né, no início da doença, vou deixar bem claro aqui, no início da doença, ele retém memórias do passado, memórias que a gente chama de memórias retrógradas, né? Mas as memórias presentes, as memórias recentes, ele não consegue consolidar, né? Então, tem um filme também aí, chamado Como Se Fosse a Primeira Vez, que a loirinha lá, que é a protagonista, ela sofreu um acidente, né? E ela tem perda de memória. Então, todo dia, ela é como se fosse a primeira vez para ela, né? Então, ela não consegue formar memórias novas. Então, memória anterógrada, amnésia anterógrada, é aquela amnésia para fatos recentes. A gente não consolida a memória. A amnésia retrógrada é uma amnésia, como o nome já está dizendo, é retrógrada lá do passado. Ó. Nessa outra forma de amnésia,
ela ocorre o inverso da amnésia anterógrada, porque a pessoa ela consegue se lembrar de eventos posteriores ao trauma, mas ela não consegue se lembrar de eventos anteriores, né, à doença. Então, vamos supor que eu tivesse lá, vocês tivessem um paciente com tumor, né, e vocês operassem lá esse paciente, então tivesse lá, esse paciente tivesse um tumor no hipocampo, e vocês operassem esse paciente. Então, ele perderia, né, no caso da amnésia retrógrada, ele perderia toda a memória que foi feita, que foi consolidada antes da operação. Né? Então, as memórias novas ele consegue lembrar, mas as memórias antigas não. Aí a gente também tem a amnésia psicogênica, que é a amnésia temporária, que ocorre devido a traumas psicológicos, e ela pode ser tanto retrógrada quanto anterógrada, depende lá do estímulo, né? E do trauma que a pessoa teve. Nós temos a síndrome de Korsakoff, que é uma encefalopatia, né, com um tipo de amnésia bem grave, que está relacionado com o alcoolismo, é muito observada nos alcoolistas, né? E ela está relacionada também com a falta de vitamina B1, que é a tiamina, né, que é um cofator dos processos de memória no cérebro do indivíduo. E esse é um dos motivos aqui pelo qual a síndrome ocorre. E a gente tem também a amnésia alcoólica, né, que nesse tipo de amnésia a pessoa ela apresenta, né, nesse tipo de problema a pessoa apresenta amnésia sem a perda da consciência, por exemplo. Está muito relacionado quando a gente toma lá um baita de um porre e tem determinados comportamentos durante essa fase que estava alcoolizado, que depois essa fase, né, a pessoa não consegue. Bom, as memórias, elas são classificadas, nós temos vários tipos de memória, né? Então, a gente pode classificar a memória de acordo com o tempo entre que a gente faz a aquisição e a evocação. Daí a gente tem as memórias de curta duração, a STM é uma memória de curta duração e a LTM é uma memória de longa duração. Outro critério é o fato de estar consciente. Então, daí a gente vai ter as memórias explícitas ou declarativas, então eu tenho que estar consciente, meu cérebro ele tem que estar trabalhando para mim fazer essa declaração dessa memória. E são memórias de dois tipos, são memórias para eventos, que a gente chama de memória episódica. O protagonista dessa memória é você, né? Então, a memória relacionada a um fato do seu passado. E a memória semântica é uma memória de conhecimentos e conceitos, é uma memória que é dividida mundialmente. Então, por exemplo, né? Todo mundo sabe que a gente teve uma Copa do Mundo aqui no Brasil, que o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Isso aí é um fato, é uma memória semântica, porque é de conhecimento geral, né? É só falar em Copa do Mundo, em catástrofe de futebol, se lembra muito bem esse jogo, né? Mas assim, ó, vários brasileiros tiveram várias experiências durante a Copa. Então, nós teríamos aqui a memória episódica. E do ladinho aqui, ó, nós temos as memórias não declarativas, que são memórias de saber fazer. O esquerdo chamava essas memórias de saber fazer, né? São memórias procedurais, são memórias relacionadas também a hábitos, a coisas automáticas, né? Então, eventos automáticos que a gente memoriza ou em condições também memórias. É óbvio que, dependendo do tipo de memória, a gente vai guardar essas memórias em locais diferentes do sistema nervoso central. Gente, é como se a gente tivesse gavetas, né, no sistema nervoso central, onde essas memórias, esse traço de memória, eles são guardados. Então, a memória declarativa, ela é chamada de explícita, memória de saber que, né? Ó, então, ela pode ser memórias para fatos e pode ser uma memória para eventos, né? Então, por exemplo, aqui um evento, ó, eclipse do Sol em 11 de agosto de 1999. Isso é uma coisa que
Está registrado em livros, né? Pessoas mais velhas, eu nem lembrava disso. Vocês muito menos, que não eram nem nascidos. São memórias que estão localizadas no lobo temporal. São memórias que o lobo temporal ele tem que estar bem ativado, né, para a gente fazer o resgate dessas memórias. E aqui as memórias não declarativas, ou as implícitas, né, de saber como. Então, nós temos a procedural, por exemplo, memória de andar de bicicleta. É um hábito, né? A gente aprendeu isso lá no passado, na nossa infância, mas é um tipo de memória que a gente não esquece. Então, onde que essa memória ela está registrada? Lá no corpo estriado. Aqui a gente tem uma memória chamada de memória de Prime, que é a influência da apresentação inconsciente de elementos. É como se a gente desse pistas, né? São aquelas memórias onde a gente recebe pistas e a gente complementa lá o processo de memória. Então, precisa aqui do córtex e neocórtex, os condicionamentos que a gente faz, o condicionamento pavloviano, né? Que é muito famoso isso dentro da neurociência. São respostas emocionais, por exemplo, ao medo, né? Reações de medo, por exemplo, estão relacionadas com a amígdala, como a gente viu na aula passada. Então, a amígdala muito relacionada com comportamento aversivo no sistema límbico. E a resposta muscular, ó, são aqueles tiques, né? São todos os, digamos assim, os programas musculares que a gente tem. É o cerebelo que essas memórias elas estão relacionadas lá com o cerebelo. Tá? Então, dependendo do tipo de memória, a gente tem um local no sistema nervoso central específico que memórias são guardadas. Aqui, de novo, só para vocês lembrarem, né? A memória ela pode ser declarativa. Lá em cima a gente já tem o local onde elas são guardadas, lobo temporal e diencéfalo. São memórias para fatos e memórias para eventos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, essa moça e esse rapaz, eles vão lembrar lá do casamento deles, né? Da valsa do casamento. Isso foi um episódio. E, por exemplo, eu querer lembrar todas as capitais da América Latina. Isso aí é uma memória semântica, né? Então, é um conhecimento, lembrando, é um conhecimento que ele é dividido com várias pessoas. E ali do lado, ó, são as memórias não declarativas, por exemplo, a memória de procedimento, que está relacionada com as nossas habilidades e hábitos, andar de bicicleta, tocar um instrumento, né? A memória esquelética e as respostas emocionais que a gente tem. Então, são exemplos de memória. Pode estudar. Aqui, de novo, ó, memórias implícitas, que estão relacionadas a habilidades e hábitos, né? Ó, então, andar de bicicleta, trocar um instrumento. E aqui as implícitas emocionais, ó. Então, são coisas que a gente nunca vai esquecer, né? Então, o neném nasce, ali o rostinho do neném, tá? Ó, aqui também a gente tem o condicionamentos, ó, os condicionamentos. Lembra quando eu falei da barrinha de Skinner lá, né? Que o animal, ele lembra que para ele receber o alimentozinho, ele tem que tocar uma barra, né? Isso é um condicionamento clássico de Pavlov, né? E aqui os reflexos, ó, são as memórias que a gente vai fazendo durante a nossa vida, como aprender a andar, aprender a comer, né? A se posicionar em pé, são as memórias do corpo. Né? São as memórias funcionais ali dos movimentos. Elas envolvem como se fosse um adestramento da atividade muscular. Né? São memórias que automaticamente vão ocorrendo a partir do momento que a pessoa vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Para mim, tá dando essa aula para vocês, ou para a gente, sim, fazer uma espécie de busca do que é necessário para aprender ou não. Então, a gente utiliza uma memória que a gente chama de memória de trabalho, que é uma forma de memória online que a gente tem. A função dela é de manter a informação ativa no cérebro apenas pelo tempo necessário para determinar se ela deve ou não ser armazenada, por exemplo, né? Enquanto eu estou falando para vocês, automaticamente meu cérebro está buscando as palavras exatas, os exemplos exatos,
para fazer isso, então eu estou usando muito essa memória. Essa memória, ela decide também qual das memórias deve ser evocada em cada situação, então ela trabalha assim muito rapidinho. Ela dura de segundos a poucos minutos, a gente não tem como fazer, né, uma avaliação bioquímica dessa memória, porque ela não deixa os traços, e ela baseia-se principalmente na atividade elétrica dos neurônios da pré-frontal. Então, a memória que ela está muito ali na frente, ó. Né? Se a gente não tiver nenhuma, digamos assim, nenhuma interrupção aqui no córtex pré-frontal, essa memória ela está sendo usada. Por isso que ela é chamada de trabalho. Falando um pouquinho da importância das memórias declarativas, lembra, né? Memória declarativa, ela pode ser episódica ou semântica. Desculpe. Elas são as mais importantes clinicamente falando, elas são as mais utilizadas durante o processo de ensino-aprendizagem, elas são mais afetadas pelas doenças neurológicas, os seus mecanismos eles foram estudados mais intensamente e pouco se sabe sobre os mecanismos de formação de memórias procedurais. Agora é que o pessoal está estudando em neurociência essas memórias procedurais. Outra coisa de classificar a memória é com relação à duração dela. Então, a gente tem a memória de curta duração. Olha só, gente, é uma memória que ela dura de 1 minuto a 6 horas. Então, a gente chama ainda de curta duração. E a memória de longa duração são aquelas memórias que a gente tem depois de 6 horas. E geralmente quando a gente consolida essa memória depois de 6 horas, elas são memórias que elas se tornam muito permanentes, né? Então elas ficam muito tempo no nosso sistema nervoso. Às vezes eu tenho uma memória de longa duração que ela dura uma vida inteira, dependendo da intensidade dessa memória, tá? É muito comum, por exemplo, o pessoal ficar só na memória de curta duração. Aí vamos supor aqui, ó, vocês têm a prova amanhã, vocês vão estudar, né, acordam cedo lá, sei lá, umas 3 horas da madrugada, vão estudar, às 8 horas lá é a prova, vocês vão bem na prova. Então, é uma memória, assim, que ela é muito relacionada com a decoreba, né? Só que daqui a uma semana, vocês não lembram mais do que vocês estudaram, porque vocês não chegaram a consolidar essa memória. Memória de curta duração, geralmente, ela não sofre consolidação, né? Então, a não ser quando a gente associa, né? Então, eu estou associando aquele evento a um outro evento, para mim poder decorar, por exemplo, né? Lá no cursinho, por exemplo, na época que eu fazia 2º grau, a gente, por exemplo, decorava a tabela periódica com dizeres, né? Beba cário, estrôncio e magnésio. É uma frase relacionada aos metais alcalinos terrosos, né? Que eu lembro até hoje na minha vida. Então, foi uma decoreba, né? Até hoje eu não me lembro o que é um metal alcalino terroso, mas quais são eu me lembro, tá? E a memória de aprendizado são as memórias de longa duração, né? Então, as memórias de longa duração, elas são usadas posteriormente nos nossos pensamentos, nas nossas decisões, né? Nas nossas avaliações. Então, por isso que ela envolve aprendizagem. Então, durante muito tempo, se pensava assim que uma memória de curta duração, ela pudesse né, se desenvolver numa memória de longa duração. Hoje a gente sabe que elas têm caminhos diferentes no cérebro. Uma memória de curta, ela é de curta, e uma memória de longa. Mas o que acontece no cérebro quando a gente memoriza, né? Então, biologicamente, como é que se forma a memória ali, né? Então, há alguma mudança fisiológica? Então, a memória, ela consiste numa estabilização de sinapses, por isso que a gente chama de traço, né? São vias que são, né, estimuladas por um determinado estímulo, elas são ativadas por um determinado estímulo, formando uma rede, que posteriormente essa rede ela pode ser reativada. Aqui do ladinho de vocês, ó, na figura direita, aqui do lado direito, né, vocês têm aqui entre o primeiro neurônio,
o pré e o pós-sináptico, esses sinaizinhos pretos ali como se fossem adesivos. E realmente isso acontece. Não é que um neurônio se adesiva ao outro, gente. Eu estou fazendo uma analogia, né? É que forma proteínas, existe a formação de espículas dendríticas, ligando, né, essas sinapses entre si. Tá? Então, a mudança neuronal, aqui, ó, neural, responsável pela retenção ou armazenamento do conhecimento, então a gente chama isso de traço de memória. Tá? E quanto mais a gente, digamos assim, a gente repete a ação, quanto mais a gente testifica, né? Aí a gente está consolidando melhor essa memória. É só vocês perceberem, vocês vão ler um determinado conteúdo pela primeira vez, vocês acham difícil, tal. Se vocês leem pela segunda vez, vocês vão encontrar menos dificuldade. E se vocês continuarem lendo, né, ou essa memória ela for uma memória gradativa, esse conhecimento for um conhecimento gradativo, essa memória ela vai ficar cada vez mais consolidada. E o que vai ser assim o arsenal de memória que vocês vão ter, né? Tudo que vocês vão estar aprendendo aqui durante a formação de vocês, posteriormente o que vai acontecer? Vocês vão agregando, né? Vai ter um agregamento desses conhecimentos posteriores, tá? Para que essas memórias elas se tornem cada vez mais vivenciadas, tá? Então, na realidade, vai acontecer realmente uma diferenciação nos neurônios quando a gente memoriza? Sim, né? Isso a gente chama de plasticidade sináptica, né? Cada vez mais que eu exercito meu cérebro, cada vez mais que eu desafio o meu cérebro a aprendizagens novas, eu estou melhorando aí os processos, tá? Geralmente, as memórias que elas são relacionadas a estímulos do sistema, né, dos sentidos da gente, são memórias que elas ficam, né? Permanecem. São memórias que elas ficam presentes durante a nossa vida inteira. Então, a gente tem gostos da nossa infância que a gente guarda, tem cheiros da nossa infância que a gente guarda. Eu posso passar por um determinado período de tempo num local e a paisagem ela fica retida na minha memória enquanto eu evoco, né? Ou eu vejo alguma coisa parecida. Então, a memória está muito relacionada com as nossas emoções. O perfume de uma pessoa, a voz, uma música, né? Então, são memórias, as memórias relacionadas aqui aos órgãos do sentido, a parte sensorial, são memórias que ficam mais consolidadas, são as memórias mais consolidadas que a gente tem no nosso organismo, né? No nosso cérebro, ok? Ó, vocês estão vendo aqui, ó, né? A gente está recebendo aqui conexões aí de várias estruturas relacionadas aqui com os órgãos do sentido, ó, né? A língua, o nariz, o olho, o ouvido, né? E essas conexões, elas podem levar essas informações que podem estar armazenadas de uma forma assim bastante permanente no nosso sistema nervoso central. Uma das bases relacionadas ao armazenamento da memória, ela ocorre numa estrutura que é super importante para isso, é o hipocampo, né? Que na realidade é essa estrutura que eu estou apontando aqui, ó, que ela é muito parecida, ela recebeu esse nome, porque ela é muito parecida com o hipocampo, que é o cavalo marinho, né? Então, o nome do cavalo marinho, ele é bem parecido mesmo, ó. E é nessa estrutura do hipocampo que foi descoberto um processo, que foi estudado um processo bioquímico, biológico, que ele hoje é considerado como um modelo de memória, que a gente chama de LTP, que é a potenciação de longa, tá? Então, ó, long term potentiation, né? Então, ela é considerada, né? É uma amplitude
é o aumento e amplitude e a duração de potenciais pós-sinápticos excitatórios em resposta a testes, né, a estímulos. E esse evento, ele vai ocorrer em 3 vias que estão lá no hipocampo, que estão envolvidas também com o processo de memória, que é a via perforante, que é essa via azulzinha aqui, ó, que vai da região CA1 a CA3, a via de Mose, né, das fibras de Mose, ou fibras rugosas que eles chamam, e a via das fibras colaterais de Schiffer, que é essa parte aqui vermelhinha, da região CA1 até o córtex entorrenal. Tá? Só para vocês terem ideia, né, quando a gente está memorizando alguma coisa, quando a gente está consolidando alguma coisa, ocorrem modificações de neurônios relacionados a essas 3 regiões. E esse processo de LTP, potenciação de longa duração, que acontece aqui nas fatias hipocampais, acontece nos processos de memória, tá? Então, olha só, essa LTP, ela foi descoberta na década de 70, 1973, por esses 2 aqui pesquisadores, o de cima é o Tommy Bliss e o de baixo é o Terje Law. E ela é considerada como possível base molecular dos processos de formação e armazenamento de memória no cérebro da gente. E na realidade, o que ela é? Um aumento persistente da resposta de neurônios a uma estimulação repetitiva, né, de uma via excitatória do hipocampo. E essa resposta, ela pode ser medida em horas, semanas e meses. Eu já vou explicar direitinho, vocês já vão entender, ó. Então, só para vocês terem ideia, né? Então, o Lomo e o Bliss, eles fizeram um experimento com fatias de hipocampo de rato. Então, eles pegaram o hipocampo dos animais, eles fatiaram. Esse é um experimento de eletrofisiologia, que é muito feito, né, em tudo quanto é parte do mundo. Aqui no Brasil também se faz isso, onde se coloca um eletrodo nessa via, né, e esse eletrodo aqui, ele é estimulado, então essas fatias hipocampais, elas recebem um estímulo elétrico e ocorre despolarização, né, o processo de despolarização de todas as vias ali. E esse potencial pós-sináptico, ele é nessa linha aqui, ó, que é formada por esse potencial pós-sináptico, ele é medido, né, posteriormente. Então, dependendo, olha só, o que eles fizeram. Então, eles viram assim, ó, que se dava só um choquezinho nessa região, né, o potencial pós-sináptico, ele era curtinho, ele não durava muito tempo. Agora, por exemplo, se tu fazes 4 a 5 choques, né? Se tu estimula de 4 a 5 vezes essa região, repetidamente, com curtos intervalos de tempo, essa estimulação, essa fibra nervosa, quando se media o potencial de ação dessas fibras nervosas, eles estavam sempre excitados, ó. Então, depois de 4 treinos, né? A LTP tardia e a LTP inicial, ó, 1 treino e 4 treinos. Gente, se a gente for fazer uma analogia, quanto mais eu repito uma ação, né, mais eu memorizo esse evento, né, mais consolidação de memória eu tenho para fazer, digamos assim, né, essa memória ela permanecer durante mais tempo no meu organismo. Então, eles passaram a estudar os mecanismos de neurotransmissão que são envolvidos aqui, ó, na longa duração, tá? Ó, então era feito o estímulo e depois, lógico, né? Então, primeiro se estimulava 1, 2, 3 vezes nessas vias, em pontos diferentes aí dessas vias, e depois era feito lá, né? Era mensurado
o potencial de membrana dos neurônios dessa via. Então, o que eles viam, né? Que quanto mais eu estimulo, quanto mais treinos eles fizeram, né? Quanto mais estímulos eles deram, vários estímulos, mais tempo essa fibra ela ficava excitada. Então, nós tínhamos um potencial excitatório pós-sináptico permanente. Tá? Então, isso se repetiu. Olha só, então eles fizeram assim, com fatias, deram uma estimulação de longa duração em fatias, aí eles mediram o potencial elétrico dessas fibras depois de 4 horas, depois de 6 horas, depois de um dia, depois de uma semana, depois de meses. Né? Então, cada vez que eles colocavam o eletrodozinho aqui para fazer a mensuração, essa fibra ela ainda estava estimulada. Tá? Então, aí eles fizeram assim, uma espécie de analogia com as memórias de longa duração. A gente tem. E a partir daí, gente, começou a se estudar a Long Term Potentiation, a LTP. E ao longo dos anos foi verificado que acontece assim várias modificações. Ó. Então, geralmente essas vias, essa via excitatória, ela é um neurônio glutamatérgico, né? Então, aqui a gente tem esse neurônio glutamatérgico. Quando um potencial de ação ele é gerado nesse neurônio, nós temos a abertura de canaizinhos de cálcio, o glutamato, ele é liberado, ó. Então, essas bolinhas pretas aqui são vesículas de glutamato, né? E esse glutamato é liberado aqui na fenda sináptica. Esse glutamato, ele vai excitar, né? Ele vai se ligar a vários tipos de receptores. Então, ele se liga primeiro a um receptor de sódio, que é um receptor AMPA. Então, a partir do momento que o glutamato se liga aqui, ó, setinha tá ligando aqui, ó, esse canalzinho ele se abre, entra sódio aqui para dentro dessa célula e ocorre um processo de despolarização desse neurônio aqui, ó, né? Tá? Então, essa célula se despolariza. Automaticamente, o receptor NMDA, que é um receptor de glutamato também, que está localizado na célula do neurônio pós-sináptico, ele perde esse magnésio aqui, ó, que funciona como se fosse uma trava. E o que vai acontecer? Cálcio começa a entrar cálcio aqui para dentro da célula pós-sináptica pelo receptor NMDA, tá? Esse receptor NMDA, aí ocorre uma série de mecanismos de transduções aqui, de sinais aqui, ó, dentro desse neurônio. E também o glutamato, ele vai ativar receptores metabotrópicos, são receptores ligados aí à proteína G, vocês estão vendo aqui, ó, proteína G, né? A adenilato ciclase, a fosfolipase C, e daí a gente tem a formação do que a gente chama de mensageiros retrógrados, que é o óxido nítrico no CO2 e o PAF. Então, olha só, gente, eu estou estimulando o neurônio, o glutamato está sendo liberado, ele está estimulando essa via pós-sináptica, ocorre uma série de modificações aqui bioquímicas, eu tenho formação de mensageiros retrógrados, e esses mensageiros retrógrados, eles estimulam mais ainda, eles reverberizam, né? Eles estimulam mais ainda a liberação de glutamato, então eu estou excitando cada vez mais. Então, ocorre um processo de pós-excitação. Aqui nós temos vários eventos bioquímicos. Então, por exemplo, né, numa fase, aqui a gente está bem na fase inicial do processo, onde a gente está tendo aqui a formação desses, a estimulação desses receptores e o começo dos eventos celulares, essas proteínas que são formadas aqui, ó, né? Elas vão migrar aqui para dentro aqui do neurônio, assim, ó, e elas vão se, digamos assim, se fundir uma na outra aqui, ó, fazendo como se fossem pontes do neurônio pós-sináptico para voltar para o pré-sináptico. Então, essa minha via aqui, ela um pouquinho, ó. Eu quero saber
se o receptor AMPA, ele participava aqui do processo da LTP. Então, nós temos hoje em dia agonistas e antagonistas desse receptor. O que é um antagonista? São substâncias que bloqueiam esse receptor. Então, o cara lá fazia LTP, mas antes ele deixava essas fatias de hipocampo na presença de um antagonista. O que eles viam? Que, né, a LTP ela não começava porque, né, os receptores AMPA eles estavam, digamos assim, bloqueados pelo antagonista. Então, isso é um indício, por exemplo, que o receptor AMPA ele faz parte do processo. Eu quero saber se o receptor NMDA ele faz parte do processo. Então, eu vou usar um antagonista do receptor NMDA. E assim vai, né? Então, tudo que foi feito aqui para descobrir o mecanismo relacionado a ele foi feito na memória, tá? Então, olha só. O mecanismo utilizado para o armazenamento de memórias em seres vivos ainda não é totalmente conhecido. Mas, do ponto de vista funcional, a LTP corresponde a um processo de facilitação do sistema nervoso central, cujo estabelecimento depende da duração e da frequência do estímulo repetitivo, tal qual quando acontece na memória, né? Então, numa analogia, depende do treinamento e, portanto, de um processo de aprendizagem. É como se os nossos neurônios eles aprendessem mesmo. Descobriu-se, né, que um pequeno período de atividade elétrica de alta frequência aplicado artificialmente a uma via hipocampal produzia um aumento na efetividade sináptica. E esse tipo de facilitação é o que a gente chama de LTP. A LTP ela apresenta diversas características que a tornam uma candidata muito apropriada para o mecanismo de armazenamento de longa duração. Então, olha só, quais são os itens, né, que favorecem isso, ó. Primeiro, né, digamos assim, o primeiro ponto, ó, ela ocorre em cada uma das 3 vias principais mediante as quais a informação flui no hipocampo. Então, quando a gente está memorizando alguma coisa, né, quando a memória ela está sendo consolidada, aquelas 3 vias ali que ocorre a LTP, elas também são usadas para a gente consolidar a memória. Então, a via perforante, a via das fibras musgosas e a via colateral de Schiffer. E segundo, né, que é a segunda hipótese, ó, ela é induzida rapidamente, por fim, depois de induzida, ela pode tornar-se estável, como acontece com as nossas memórias, né? Então, isso permite a conclusão de que a LTP apresenta características do próprio processo de memória, ou seja, né, ela pode ser formada rapidamente nas sinapses apropriadas e dura por um longo tempo. Então, isso tudo faz com que ela seja candidata a um processo de memória, tá? Então, só para vocês terem ideia, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, ó, ela pode ser estudada no animal, né? Eu posso estudar a memória no animal. E como é que eu estudo a memória, né? Fazendo experimento, ó. Isso aqui é um experimento que é bem fácil, eu fiz isso aí no meu doutorado inteiro, no mestrado também, só que não para memória. Vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é uma broca, eu estou furando aqui de acordo com o Bregman e com o Lambda, aqui, que são as coordenadas, ó. Eu estou furando aqui a caixa craniana do ratinho, aqui, ó. Então, eu vou fazer um furinho com a broquinha lá de dentista, tá? E aqui eu vou fazer a implantação de uma cânula na região dorsal do hipocampo. Foi a partir disso, gente, que a gente viu que o hipocampo, ele é importante para o processo de consolidação de memória. E depois o que vai acontecer, né? A gente vai colocar aqui em cima uma prótese com um polímero autopolimerável, né? Que é aqueles polímeros que o dentista usa para fazer molde de dente. Então, a gente seca o osso do animal bem sequinho, coloca aqui o aparato, eu deixo aqui a agulha preparada e dentro, né, a gente avança aqui, ó, né, esse aparato aqui, ele vai baixar, e a cânula lá entra aqui dentro do cérebro do animal. Gente, ele não dói, ele tá anestesiado, né? Vocês estão vendo aqui, ó, né? Então, aqui em cima tá mostrando onde a gente
perfura isso aqui, e depois esse material ele fica preso aqui, ó. E fica uma espécie de um manguito por onde eu posso estar injetando, por exemplo, um agonista do receptor NMDA, antagonista e assim por diante. Então, é dessa forma que a gente começa a estudar a memória, ó. Esse aqui é o estereotáxico, ó. Então, ele tem essa torre aqui, ó, que pode baixar, então o animal ele fica preso aqui, né? Ó, ele tá bem preso, ó. Ele fica preso aqui e essa torre, a gente acopla aqui a agulha, e essa agulha ela desce. Primeiro a gente faz o furinho, olha lá as coordenadas, né? Onde é que eu devo furar. A gente marca ali a cabeça do rato, levanta a torre, dá uma marcadinha lá com uma canetinha e depois desce, né? E faz o furinho. E depois vai descendo conforme as coordenadas, quantos milímetros aqui para chegar na região do ok? Ó, então, correlação com a memória, ó, né? Então, isso aqui foi um estudo que foi feito, ó, com camundongo dessa espécie aqui, que é o Hudit, né, que a gente usa, aliás, o Black. E olha só, então, 3 meses, ó, não é afetado, 10 meses não é afetado, 15 meses não é afetado. E depois, mais tarde, ó, a gente tem que, conforme a idade, como vai acontecendo a idade do animal, o animal vai ficando cada vez mais velho, os fenômenos de LTP eles vão desaparecendo, ele é totalmente abolido. Ó. Esse aqui é um bicho com Alzheimer. Ó. Então, no animal que tem Alzheimer, gente, olha só, eu não tenho esse camundongo que é um modelo animal de Alzheimer, né? Eu não tenho informação de LTP. Se eu não tenho informação de LTP, eu também não tenho informação de memória, né? Então, isso está muito bem relacionado, tá? A LTP, ela está relacionada com outras coisas, ela está relacionada com o processo de dor. Vocês estão vendo aqui, ó, a LTP, ó, né? Ó, potenciação de longa duração. Essa aqui é de curta, ó. Essa aqui é de longa, né? Então, ela tá relacionada com o processo de dor. A LTP, ela tá relacionada com epilepsia. Então, essas epilepsias, o que acontece no indivíduo que é epilético, né? É um indivíduo que ele tem, é como se os neurônios deles, de vez em quando, eles acordassem, olha só a analogia que a professora está falando, né? Eles acordassem, eles começassem a se autoestimular, né? Então, a LTP, ela permanece, né? Nesses neurônios, assim, durante um determinado tempo, ó, até a gente ter esses processos coincidentes. Então, a LTP também está relacionada à epilepsia, ok? A gente vai dar uma paradinha aqui, né, nesse vídeo, e a gente volta posteriormente com os processos relacionados à extinção, esquecimento e repressão de memória. Já já a gente volta.